Greetings, friends. Saudações, amigos! Martinho Lutero é, sem dúvida, o mais conhecido de todos os reformadores. E hoje vamos examinar a vida e as obras desse poderoso homem de Deus ao revisarmos os destaques encontrados no capítulo 7 do livro O Grande Conflito, intitulado A Influência de um Bom Lar. Você pode baixar uma cópia gratuita deste livro no endereço mostrado na parte inferior aqui da tela. Martinho Lutero nasceu em uma humilde casa camponesa em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, na Alemanha. Seus pais, Hans e Margarete Luther, eram pessoas trabalhadoras e tementes a Deus, que valorizavam a educação e o treinamento de seus filhos. Quando menino, Lutero muitas vezes ouvia seu pai orar por ele pelo nome, pedindo que ele permanecesse fiel ao Senhor e um dia auxiliar no avançamento de sua verdade. Mal sabia Hans Luther o quão surpreendentemente sua oração seria respondida. Martinho Lutero era um aluno diligente. Aos 18 anos ingressou na Universidade de Erfurt, onde se destacou em seus estudos acadêmicos. No entanto, ele sentiu uma profunda dependência de Deus. E ele não deixava de iniciar cada dia com oração, enquanto o íntimo estava continuamente a respirar uma súplica de guia e apoio. Reconhecendo a importância vital da oração, Lutero disse: orar bem é a melhor metade do estudo. Foi enquanto estudante da universidade que Lutero se familiarizou com as Escrituras. Um dia, enquanto estava na biblioteca, Lutero descobriu uma Bíblia em latim. Ele nunca tinha visto tal livro e nem sabia que existia. Ele tinha ouvido partes dos evangelhos e epístolas lidas durante os cultos de adoração e assumiu que eram a Bíblia inteira. Agora, pela primeira vez, ele segurava a Bíblia completa em suas mãos. Com um misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas. Pulso acelerado e coração palpitante, lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se aqui e acolá para exclamar: ó, quem dera Deus me desse tal livro. Um amor pela palavra de Deus foi aceso no coração de Lutero, que nunca seria extinto. No entanto, ele ainda não havia descoberto a maravilhosa graça de Deus escrita naquelas páginas sagradas, e com o desejo sincero de se livrar do pecado e encontrar a paz com Deus, Lutero decidiu entrar para um claustro e se tornar um monge. No entanto, mesmo em sua vida esparsa e rígida como monge, Martinho Lutero não encontrou a paz que sua alma ansiava. Foi então que Deus lhe enviou um amigo chamado Staupitz, que abriu a palavra de Deus ao espírito de Lutero, mandando-lhe que não mais olhasse para si mesmo e olhasse a Jesus, seu Salvador. Foi uma lição que Lutero nunca mais esqueceu. Lutero foi ordenado sacerdote e foi chamado do claustro para ser um professor na Universidade de Wittenberg. Ele começou a fazer palestras sobre a Bíblia, especialmente sobre o livro de Salmos, os Evangelhos e as Epístolas. Os ouvintes ficaram encantados porque pela primeira vez entenderam a beleza que vem da palavra de Deus. Foi nessa época que Lutero visitou Roma, mas ficou chocado com o que encontrou. Ele escreveu mais tarde: ninguém pode imaginar que pecados e ações infames se cometem em Roma. Precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos. Naquela época, o Papa havia emitido um decreto prometendo uma indulgência, ou seja, o perdão dos pecados, para aqueles que subissem de joelhos uma escada que supostamente era a mesma escada que Jesus descera depois de deixar o tribunal romano. Lutero foi ao local e, enquanto subia lentamente as escadas de joelho, um lampejo das Escrituras encontrado em Romanos capítulo 1, versículo 17, entrou em sua mente.
o justo viverá da fé. Pulando de joelhos, ele saiu correndo do lugar com vergonha e horror. Ele viu, como nunca antes, a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. Lutero voltou para Wittenberg, onde logo obteve seu diploma de doutor em divindade. Com o fogo da verdade ardendo em seu coração, ele começou a pregar como nunca antes a verdade do amor de um Salvador e a certeza do perdão e da paz por meio de seu sangue expiatório. Ele falou diretamente contra Roma e a venda de indulgências, declarando que a graça de Cristo não pode ser comprada, é dom gratuito. Indo mais longe ainda, em 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, Lutero fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg um papel contendo 95 proposições ou teses contra a doutrina das indulgências. A notícia desse ato ousado, junto com as 95 teses, se espalhou como fogo pela Alemanha e muito além, enfurecendo toda Roma. Embora Lutero tremesse ao ver as forças reunidas contra ele, ele olhou para Deus somente e aprendeu que poderia arrimar-se em perfeita segurança àquele todo-poderoso braço. E amigos, hoje nós também podemos nos apoiar em perfeita segurança no poderoso braço de Deus, confiando em sua palavra e confiando em sua força. Na próxima semana, nós vamos continuar a nos concentrar na incrível vida e obra de Martinho Lutero. E, novamente, encorajo você a baixar uma cópia gratuita do livro O Grande Conflito no site mostrado na parte inferior aqui da tela. Claro, se você ainda não baixou a sua cópia. Eu convido você a orar comigo agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, nós agradecemos a Ti por inspirares Martinho Lutero com as palavras das Escrituras de que o justo viverá pela fé, que ele entendeu da leitura da palavra de Deus. O impacto total de que a verdade ela é como realmente ela deve ser. Obrigado por trabalhar por meio de Lutero para ajudar a trazer as Escrituras para as pessoas comuns. E agora, Senhor, ajuda-nos a fazer uso dessas palavras maravilhosas e poderosas do próprio céu que estão na Bíblia. Ajuda-nos a fazer uso dessas palavras, porque elas estão disponíveis para nós agora. Obrigado por nos escutares nesta oração. Mantenha-nos focado em Ti e na verdade e em Tua palavra sagrada. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amen.